Olá! Segunda-feira, dia 19 de junho. Tudo bem com vocês? Hoje nós iremos iniciar o nosso projeto junino. Durante essa semana nós iremos trabalhar a cada dia algo referente ao mês de junho, certo? Vamos agradecer ao Papai do Céu, junta as mãozinhas, fecha os olhinhos e repete com a tia. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais uma semana que está iniciando. Obrigada por tudo. Nos dá saúde, nos dá amor, nos dá bênçãos. Obrigada, Papai do Céu. Amém. Gente, olha só. Continuando nosso conteúdo, né, sobre os direitos que nós vimos na aula passada de português. Vocês vão pegar um módulo, vão abrir ele na página 7, certo? Para que a gente conheça o discurso de Malala. Lembra que na aula passada nós vimos algo relacionado a Malala, mas que durante essa aula nós iríamos conhecer melhor a Malala, certo? Então, assim, o discurso de Malala. Nós vimos que Malala ela é conhecida, né, pela Organização das Nações Unidas também. E hoje nós vamos iniciar um gênero textual que fala sobre o discurso. No caso, o gênero textual é um discurso. E o que é um discurso? Um discurso é uma mensagem oral, geralmente solene e prolongada, tá? Que um orador geralmente profere perante ao público. Ou seja, ele faz o discurso dele quando fala com relação a um lugar solene, tá? A gente se refere a uma formatura, a uma apresentação de um discurso de algum político, algo desse tipo. Tá? Então, o discurso é uma mensagem oral, geralmente solene e prolongada, que um orador profere perante ao público, né? Que fala para o público. Tá? Esse tipo de gênero textual, ele tem a intenção de convencer o ouvinte em relação ao seu conteúdo. Geralmente, quando é feito um discurso, ele é ligado às questões sociais, tá? Embora muitas vezes seja oral, né? É um texto roteirizado, ou seja, ele tem um roteiro a ser seguido, tá? Ou até mesmo escrito, não podendo ser apenas oral, ele pode também ser escrito, construído de acordo com o público que vai ouvir, ou seja, é feito para aquele público que a gente convida a ouvir. Então, um discurso ele pode ser para as crianças, o discurso ele pode ser para adultos, o discurso ele pode ser para alguém político. Então, quando nós falamos de discurso, esse discurso de Malala, ele é bem interessante. Tá? Antes da gente iniciar o discurso de Malala, a tia vai falar um pouquinho sobre Malala. Ela nasceu em 1997, despertou a atenção de todo mundo ao denunciar a ação talibã, que impede as meninas do país de estudar, tá? Impedia as meninas do país de estudar. Foi perseguida por terroristas. Em 2012, levou um tiro que atingiu a sua cabeça. Hoje, ela luta pelo acesso das meninas à educação por meio do Fundo Malala, que é uma instituição sem fins lucrativos. Então, vamos lá. Iniciando aqui o texto, né? Hora da leitura, o discurso de Malala. Vamos lá. Excelentíssimas majestades, ilustres membros do Comitê Nobel norueguês, queridos irmãos e irmãs, hoje é um dia de grande felicidade. Para mim, aceito com humildade a escolha do Comitê Nobel em me agraciar com este precioso prêmio. Muito me orgulha ter sido a primeira Pachun, a primeira paquistanesa e a primeira adolescente a receber este prêmio.
E tenho certeza absoluta de ter também a primeira pessoa, de ser também a primeira pessoa a receber o Nobel da Paz que ainda briga com seus irmãos mais novos. Eu quero que a paz se espalhe por todos os cantos, mas meus irmãos e eu ainda estamos trabalhando nisso. Este prêmio não é só meu, é das crianças esquecidas que querem educação, é das crianças assustadas que querem a paz, é das crianças sem direito à expressão que querem mudanças. Estou aqui para afirmar os seus direitos, dar-lhes voz. Não é hora de lamentar por elas, é hora de agir para que seja a última vez que vejamos uma criança sem direito à educação. Embora na aparência eu seja uma menina, uma pessoa com 1,50 m e 7 de altura, contando com saltos altos, eu não sou uma voz solitária, eu sou muitas. Eu sou aquelas 66 milhões de meninas que estão fora da escola. Na minha própria aldeia ainda não existe uma escola secundária para meninas. Eu quero construir uma para que minhas amigas possam ter uma educação e a oportunidade que isso traz na realização de seus sonhos. É por lá que irei começar, mas não é por lá que irei parar. Vou continuar essa luta até ver todas as crianças na escola. Eu me sinto muito mais forte depois do ataque que sofri, porque eu sei que ninguém pode me parar, ou nos parar, porque agora somos milhões lutando juntos. Aí aqui, ó, você vê Pachtum, povo que possui língua própria e vive no Afeganistão ou no Paquistão. Paquistanesa, pessoa do sexo feminino, nascido no Paquistão. E isso aqui, ó, deixa eu mostrar. Você voltar aqui, você vai ver que a roupa que Malala usa, né, ela cobre, é como se fosse um véu que cobre a cabeça, né? É uma vestimenta típica de países muçulmanos que é chamada de hijab, tá? Vamos lá, continuando. Na página seguinte, que é a página 8, continua o texto. Queridos irmãos e irmãs, o chamado mundo dos adultos pode compreender isso, mas nós, as crianças, não. Porque os países que chamamos de fortes são tão poderosos em criar guerras, mas tão fracos em trazer a paz? Por que fornecer armas é tão fácil, mas doar livros é tão difícil? Por que fabricar tanques é tão fácil, mas construir escolas é tão difícil? Queridos irmãos e irmãs, que nos tornemos a primeira geração a decidir ser a última a ficar fora da escola. Que esta seja a última vez que uma criança permaneça fora da escola. Que comecemos nós a encerrar essa situação, que sejamos nós a dar um fim a isso, que comecemos a construir um futuro melhor aqui, agora. Obrigada. Então, ó, discurso proferido na Organização das Nações Unidas, ONU. Por quem? Por Malala. Então, vamos lá. Malala nasceu em 12 de julho de 1997, no Paquistão. Aos 17 anos, tornou-se a pessoa mais jovem a ter conquistado um prêmio Nobel por sua contribuição à promoção da paz e dos direitos humanos. Hora de explorar o texto. O discurso é escrito para ser lido, professora. O discurso Masaru é um gênero feito para ser proferido ao público oralmente, mas também pode ser publicado de forma escrita. Lembra que a tia falou lá no início que o discurso ele é para ser feito, né, para ser proferido, para ser falado de forma oral, mas ele pode também ser escrito. Então, vamos lá. Número 1. Um discurso é uma mensagem oral, por vezes previamente escrita, normalmente usada em situações solenes. Na sua opinião, em quais outras situações os discursos podem ser utilizados? A tia também falou quando explicou lá a questão do discurso. 2. Masaru percebeu que, embora Malala lute por uma causa tão importante, ela também vive situações próprias de sua cidade em seu ambiente familiar, assim como outras crianças. Qual situação do dia a dia de Malala relatada no discurso pode ser considerada comum para a sua idade? 3. Malala luta pelo acesso das crianças à educação porque acredita que o ensino tenha muita importância para as pessoas
e, consequentemente, para o mundo. Quais motivos apontados no discurso mostram que a educação é importante? 4. Ao lutar pelo direito à educação, Malala encontrou bastante resistência dos líderes de seu país e chegou a sofrer graves ataques, que colocaram em risco a sua integridade física. Em seu discurso, ela relata os efeitos que esses ataques tiveram sobre ela. Retire do texto o trecho que apresenta esses efeitos. Volte ao texto, número 5. Volte ao texto e, junto com seus colegas, procure elementos que indiquem a função de um discurso, ou seja, para que ele serve. 6. A linguagem utilizada por Malala é mais formal ou informal? Que elementos você observou para chegar a essa conclusão? Lembre-se, uma linguagem formal é usada quando não há familiaridade entre os participantes da comunicação ou em situações que requeram mais seriedade. Já a linguagem informal, ela é usada em situações nas quais a comunicação entre os participantes é mais descontraída. Nesse tipo de linguagem não há tanta preocupação com as normas gramaticais. Página 10. Número 7. Quando uma pessoa fala a um público, costuma utilizar algumas estratégias para manter a atenção da plateia ao transmitir a mensagem desejada. Veja as dicas a esse respeito que Ita e alguns de seus amigos querem dar a você. Em uma situação solene, é interessante planejar o texto para que ele seja adequado ao público. No planejamento, é importante escolher bem as palavras para que a mensagem seja clara e prenda a atenção das pessoas. Durante o discurso, é importante ter uma boa entonação. Prestar atenção no ritmo da fala para transmitir a mensagem é fundamental. A linguagem corporal também é importante. Gestos, expressões faciais contribuem para a transmissão das ideias. Letra A. Releia o trecho abaixo em voz alta. Atente à entonação, ao ritmo da leitura e à postura corporal adequada. Que esta seja a última vez que uma criança permaneça fora da escola. Que conhecemos nós a encarar e a encerrar essa situação. Que sejamos nós a dar um fim a isso. Que comecemos a construir um futuro melhor aqui, agora. Tá? Ele pede aí que você releia o trecho em voz alta, esse trecho. Atente à entonação, ao ritmo da leitura e à postura corporal adequada. Ou seja, você vai ler, tem uma entonação, né, uma voz não tão baixa, mas em um tom mais alto. Seguir o ritmo da leitura e a postura também, uma postura adequada que você possa ler. B. Na sua opinião, essas dicas realmente fazem diferença na hora de transmitir uma mensagem oralmente? Comente com seus colegas. Encerramos por aqui essa atividade de português, tá? Em seguida, a tia vai fazer a correção da atividade, de outra atividade, e vocês também vão ter uma atividade sobre o nosso projeto junino, ok?